Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso oitavo encontro e hoje a gente vai começar o capítulo 4. É um capítulo curtinho desse livro e vai ser preciso só um encontro mesmo, esse de hoje, para a gente concluir, né? E só já falar para vocês também que esse livro ele é dividido em partes e esse é o começo da parte 2 do livro, que fala muito sobre a forma de falar, né, de melhorarmos a nossa fala para que a nossa comunicação ela seja mais efetiva, ela seja amorosa, empática, compassiva, a gente consiga realmente criar boas conexões com as outras pessoas. Nós vamos ver vários capítulos que falam sobre isso. Já de antemão, gente, eu quero trazer para vocês uma bela sugestão de obra para vocês que queiram estudar mais, se aprofundar nessa temática. É o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele é o pai, né, dessa área incrível dentro da psicologia, que já tem um certo tempo, né, e hoje em dia ela está super em voga. Tem uma galera que está assim, se desenvolvendo nessa área e já é referência mesmo. Ao longo desse estudo de hoje eu vou até trazer para vocês uma referência, né, para que vocês tenham aprofundamentos bem bacanas dentro dessa área para quem quiser, né? Vou trazer sugestões bem interessantes. Essa já é a primeira, gente. Eu vou colocar também aqui na descrição, caso alguém queira saber direitinho como é que escreve o nome do autor, né, o título da obra, tá certo? Mas esse é o título, Comunicação Não Violenta. Se vocês colocarem na internet, é bem facinho de encontrar. E em todas as grandes livrarias, esse livro ele é vendido. É um livro incrível, gente, muito bom. E dá para perceber que ele é o embasamento de toda a parte teórica, não só desse capítulo, mas de boa parte desse livro também, tá certo? Então, antes de começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a sempre dar um joinha nos vídeos, né? Já começar os vídeos dando esse joinha, porque é dessa forma que vocês vão estar ajudando esse canal a crescer e atingir cada vez mais pessoas. Esses vídeos eles serem colocados como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas relacionadas àquilo que a gente traz aqui. Acima de tudo, a comunicação interpessoal, que é o tema central dentro dessa obra e desses estudos. Então eu conto com vocês, gente, essa gentileza de dar um joinha, um like nos vídeos, porque dessa forma vocês vão estar ajudando imensamente esse estudo a crescer e atingir mais pessoas. O pessoal no Instagram, que é o Isaías Costa 14, eu sempre coloco lá no IGTV esses vídeos para quem quiser assistir. É uma forma de ampliar, né, chegar para mais pessoas. Convido vocês também a me seguirem por lá, né, que além dos vídeos eu sempre compartilho todos os dias frases, pensamentos, textos meus, tudo voltado para o autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, né, espiritualidade, filosofia, psicologia, temas muito relacionados com o que a gente vê aqui nesses vídeos. Então vai ser uma alegria ter a presença de vocês por lá também. Ou então pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nessas duas plataformas. Tem muita gente que prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade. E o bacana do podcast, gente, é que vocês podem fazer o download e ouvir quando e onde quiserem, mesmo quando não tiver internet disponível. Essa é uma vantagem muito interessante, né, do podcast. E vocês podem inclusive salvar todos esses estudos, deixar gravado, guardado numa pasta de computador. Isso é muito bacana, tá certo, gente? Então acompanhem na plataforma que vocês acharem melhor, tá certo? Então vamos lá, gente. Hoje é o capítulo 4. A gente vai ter só um encontro, que é um capítulo curtinho. Nesse encontro a gente já vai encerrar esse capítulo 4, tá bom? É o capítulo que fala sobre a responsabilidade, né, pelos nossos atos. Né, nós, a partir da nossa comunicação, termos a nossa responsabilidade pelos atos e consequências, né, os atos e reações, ações e reações. Essa é a temática central desse capítulo, que começa dizendo o seguinte: a maioria de nós crescemos sendo acusadores. Acusávamos os outros de nos deixar zangados, racionalizávamos muitas das nossas reações, dizendo aos outros: você mereceu isso. Ou insistíamos que haviam provocado nossa reação. Não pude evitar,
eu estaria bem se não tivesse acontecido isso, se não tivesse começado. Para a maioria de nós, é difícil olhar para trás e reconhecer que as nossas ações e reações não eram causadas pelos outros, mas sim por algo dentro de nós. É aqui que tudo começa, a gente saber que as ações e reações não foram vindas dos outros, né? Não foi culpa dos outros. A gente foi que construiu, né? Tudo que acontece na nossa vida é a gente que constrói. E é a partir daí que tudo começa, essa autorresponsabilidade. Contudo, a verdade é sempre essa. Se eu conseguir apenas atravessar a linha que separa os acusadores dos que aceitam a plena responsabilidade por seu comportamento, essa será provavelmente a coisa mais amadurecida que já terei feito. No mínimo, isso me porá em contato honesto com a realidade, e essa é a única maneira de crescer e se tornar um ser humano amadurecido. Aqui ele está falando esse ponto super importante. A maturidade, ela vem quando a gente assume a responsabilidade pelos nossos atos e as consequências que vêm a partir desses atos. A pessoa, quando ela é imatura, ela coloca a culpa em todo mundo. Ela age como um bebê, né? Uma criança mimada, que pensa que o mundo gira em torno dela e quando acontece algum problema é tudo culpa dos outros. A gente se torna maduro quando percebe que tudo que nos acontece tem o nosso dedo na história. A gente contribuiu para que as coisas acontecessem daquela forma. Então esse capítulo, uma das temáticas dele, também é o amadurecimento, né? Que a gente assuma as nossas responsabilidades pelos atos e dessa forma a gente vai se tornando mais maduro de fato. A maturidade está muito relacionada com a autorresponsabilidade, certo? Para ilustrar essa verdade da responsabilidade pessoal, frequentemente surge uma situação hipotética nas minhas aulas. Aqui ele faz todo um diálogo, é um pouquinho longo, mas vocês vão entender bem direitinho porque ele coloca de forma super clara, super didática. Diz assim: se alguém dessa classe saísse de repente da sala, batendo os pés, zangado e afirmando que nunca mais voltaria, nunca mais me escutaria, como vocês acham que eu reagiria? O que acham que eu faria? Como que eu me sentiria diante dessa situação? Aqui essa situação, lembrando que é hipotética, né? Que ele coloca em sala de aula para, incitar os alunos a reflexões bacanas, certo? Aí ele continua: geralmente surge uma variedade de respostas. Você ficaria zangado, anotaria o nome e o número dessa pessoa e ameaçaria com uma represália. Diria: você não vai escapar impune. Com frequência, outra pessoa sugere: não, eu acho que você se sentiria magoado. Faria uma cara de ofendido e perguntaria com ar de tristeza: como pôde fazer isso comigo? Eu estava fazendo o melhor que podia. Outro aluno frequentemente retruca: imagino que você reagiria sentindo-se culpado. Pensaria no que teria feito para provocar reação tão hostil. Provavelmente perguntaria aos outros alunos: o que foi que eu fiz, gente? Eu correria atrás da pessoa e pediria desculpas. Pedir-lhe-ia que voltasse, que ele desse uma outra oportunidade. Sempre fico aliviado quando um outro aluno insiste que eu sentiria compaixão. Você sentiria dó dessa pessoa e provavelmente pensaria: é uma pena que esteja tão agitado. Provavelmente ainda não está pronto para isso. E assim por diante. Há um número quase infinito de reações possíveis: rejeição, depressão, ansiedade, compaixão, medo, sentir-se um fracasso, etc, etc. Ou seja, aqui nessa situação hipotética, ele coloca o ponto de vista dos diversos alunos. Cada aluno tem o seu ponto de vista. E uma coisa que é super interessante, gente, é que aquilo que a gente pensa que seria a reação do professor nesse caso, está muito relacionado com o nosso universo, com a forma que a gente vê o mundo, que a gente vê a vida e a gente vê as pessoas. A pessoa que pensa que ele seria magoado é uma pessoa que já se sentiu magoada muitas vezes. A pessoa que pensa que ele ficaria com raiva, zangado, é porque ela já ficou com raiva e zangada inúmeras vezes na vida.
a gente projeta aquilo que a gente tem no nosso mundo interno para o mundo externo, para as situações que nos acontecem, sabe? Isso é muito bacana, quando ele coloca isso no livro dessa forma tão simples, mostra o quanto que a gente revela para o mundo os nossos pontos de vista, que estão tudo relacionado com o nosso mundo interno, com as experiências que a gente tem e que carrega com a gente. E é muito legal a gente ter essa noção, para a gente ver que a gente vive num mundo que tem milhões e milhões de pontos de vista. Nessa hora eu sempre lembro da frase magnífica do Leonardo Boff, eu já falei inúmeras vezes nos outros estudos, principalmente lá no do Poder do Agora. Ele fala, né, que o ponto de vista é apenas a vista a partir de um ponto. Um ponto de vista é apenas a vista a partir de um ponto. Ou seja, não é a verdade. Sempre que a gente tenta falar sobre a verdade, é uma micro-verdade, é uma verdade pessoal. Não é a verdade verdadeira, como se diz. Né? A gente nunca vai ter acesso ao que a gente chama de verdade, porque é algo muito complexo e muito amplo também. E aí esse diálogo, né, que ele traz aqui é muito legal para a gente já trabalhar em nós a autorresponsabilidade e a gente saber que existem muitos pontos de vista para tudo, tá certo? Aí ele continua: sempre me alegra receber uma tão grande variedade de respostas, porque isso me permite mencionar que qualquer uma das reações sugeridas é possível. Porém, observe que a reação não será determinada pela pessoa que abandonou a sala, mas sim por alguma coisa dentro de mim. Também sei que a outra pessoa no meu lugar provavelmente teria uma reação diferente. De fato, minhas reações emocionais e de comportamento serão determinadas por minhas próprias atitudes ou perspectiva pessoal. Isso aqui é muito legal, porque ele está falando da perspectiva dele como professor. Né? Se ele for uma pessoa que é cheia de complexos e tudo mais, pode se sentir super magoado, sentir que o aluno não está nem aí para nada, ficar ressentido. Mas se ele se trabalha esse lado da autorresponsabilidade, inclusive da autoestima, né? Do amor próprio, ele vai olhar para esse aluno com um novo olhar, com um olhar mais de compaixão, de saber que, poxa, ele deve estar passando por alguma coisa, né? Talvez esse desinteresse dele é porque ele está cheio de problemas na família. Percebe como muda o olhar? Mas para mudar o olhar, você tem que mudar o seu mundo interno. É a partir da mudança do mundo interno que você muda o seu olhar, tá certo? Se eu me considerar boa pessoa e considerar importante a matéria que eu estou lecionando, provavelmente reagirei com compaixão. Se me considerar um imbecil que sempre mete os pés pelas mãos, provavelmente reagirei pedindo desculpas. Se as minhas atitudes e perspectiva forem paranoicas, terei certeza de que esse jovem está querendo me provocar. Percebe? Por isso que é super importante, gente, você desenvolver o lado do amor próprio, da autoestima, da autoconfiança. Quanto mais autoconfiança você tem, mais você sabe que não está relacionado com você em si, pessoa, mas está relacionado com o outro. A ausência do tu querer sair da sala da outra pessoa, do aluno, não tem nada a ver com você. É alguma coisa relacionada com ele, com o universo dele. A gente só consegue se dar conta disso quando trabalha em si essa questão do amor próprio e da autoconfiança. Esse livro fala muito sobre isso. Como a gente ainda está nos primeiros capítulos, a gente ainda não aprofundou tanto essa questão, mas nos outros capítulos subsequentes, ele vai falar muito sobre isso, sobre essa questão do amor próprio, da autoconfiança, da autoestima, que é isso que faz com que a gente tenha cada vez mais maturidade e autorresponsabilidade. Tá tudo relacionado, tá certo, gente? Aqui eu queria até trazer uma sugestão, gente, porque está muito relacionado com isso, essa questão dos pontos de vista. Recentemente eu gravei um podcast super bacana lá no meu canal, que é a partir de uma música super bonita da banda Casuarina, né? Uma banda de samba incrível, né? E o nome da música é Ponto de Vista, né? Ela fala sobre tudo isso que eu estou trazendo agora, né? E aí o título até anotei aqui, né? Respeite os meus pontos de vista, que eu respeito os teus, que é uma das frases dessa música incrível da banda Casuarina chamada Ponto de Vista. Eu vou deixar o link aqui embaixo
para que vocês ouçam esse podcast, que ficou muito bacana. Inclusive eu trouxe uma versão diferente, gente. Eu trouxe uma versão da cantora Rebeca Câmara, que é uma cantora de Fortaleza, a cidade onde eu moro. E ela é muito incrível, gente. É uma artista, assim, imensa, né? De muito talento, que ainda não é tão conhecida, né? Então é uma forma até de divulgar o trabalho dela para que mais pessoas conheçam, certo? Então não deixem de ouvir, né? Tá aqui na descrição o link desse podcast. Lá no meu podcast, gente, eu sempre trago músicas assim de bandas que não são tão conhecidas, músicas reflexivas, né? Que nos fazem pensar bastante. E eu gosto de fazer isso para poder a gente expandir, né, o nosso universo musical também, né, que a gente às vezes pensa que as músicas estão deixando de ter qualidade, né? Eu já vi muita gente falando sobre isso. Quem fala isso é porque não pesquisa, não vai atrás de conhecer as músicas incríveis que continuam sendo lançadas, ou de bandas que acabaram, mas que não fizeram muito sucesso e tem músicas incríveis. Então eu convido vocês a ouvirem mais lá o podcast, porque além desses estudos, tem um montão de outros podcasts lá que eu faço, a maioria deles trazendo música, tá certo, gente? Vamos lá, continuando. Com muita frequência, é difícil descobrir sobre uma reação as atitudes e perspectivas que a explicam. Entretanto, esse é um outro problema, que não é diretamente pertinente à questão da responsabilidade pessoal. O que é pertinente é a admissão íntima de que, seja qual for a minha reação, ela não é causada pelo agente estimulador, mas sim por alguma coisa dentro de mim. Talvez já tenham ouvido falar do cartaz que Eleanor Roosevelt tinha na parede do seu escritório. Ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior a menos que você lhe dê permissão. Essa frase, gente, é super impactante. Ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior a menos que você lhe dê permissão. Era aquilo que eu estava falando, gente. Quando você tem amor próprio, autoestima, você não vai achar que a reação do outro ela é pessoal, ela é diretamente com você. Então, se você realmente se banca, né, como muita gente fala, você não vai se importar, né, com o que os outros pensam a seu respeito, com o que os outros eles ficam fofocando a seu respeito, porque você sabe muito bem quem você é, entende? E se você tem muita certeza da sua índole, né, dos seus valores, né, do quão você se esforça para ser uma pessoa boa, você não vai se importar com o que os outros vão falar a seu respeito. Você vai ficar impassível em relação a isso. Então, mais uma vez, ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior a menos que você lhe dê permissão. Não permita que as pessoas lhe diminuam. Você sabe o seu valor. Quanto mais você se autoconhecer, né? Quanto mais profundamente você se conhecer, você vai reconhecer o seu valor e não vai deixar que as pessoas lhe diminuam. De fato, ninguém pode fazer-nos sentir ou agir de determinada maneira. Alguma coisa dentro de nós sempre permanece responsável por nossas reações emocionais e de comportamento. Outras pessoas, circunstâncias ou situações podem estimular uma reação, mas nós determinamos qual será essa reação. Ou seja, a nossa reação está relacionada com as ações que a gente está envolvido, né, nossas e dos outros. Né? Quando você tem equilíbrio emocional, os outros eles podem até agir, né, de forma agressiva, de forma violenta com você, mas você não vai rebater, você não vai trazer na mesma moeda, como se diz. Isso aqui é tão bacana, gente, porque é uma reflexão super ampla, a gente pode levar para muitos âmbitos, né? Aquilo que o Gandhi dizia, né? Ninguém combate violência com mais violência, ódio com mais ódio. Né? A pessoa que tem equilíbrio emocional, né, que se conhece, né, que tem amor próprio, ela vai rebater o ódio com amor, ela vai rebater a guerra com a paz. Né? Então esse é o nosso papel. É para isso que nós estamos aqui. Né? Se você está acompanhando esses vídeos, está gostando dessas reflexões, é porque você anseia por isso também. Né? Nós estamos aqui todos vibrando nessa energia, né? Que a gente busque isso, né? Porque esse é o nosso papel, né? Quem está buscando o autoconhecimento, quem está buscando esse autodesenvolvimento, beleza? O contrário do reconhecimento das próprias reações é a acusação.
ou, para usar a palavra mais técnica, a projeção. Aquilo que eu já tinha comentado um pouquinho antes, você projeta nos outros aquilo que está dentro do seu universo, dentro do seu mundo interno. A projeção é um mecanismo de defesa comum e muito usado por todos nós, viu, gente? Todo mundo utiliza a projeção, seja ela no sentido mais negativo ou no positivo também. A gente projeta nos outros as nossas qualidades. Esse é o lado positivo da projeção. Então aqui eu sou bem enfático ao dizer, 100% das pessoas utilizam esse mecanismo da projeção. Cabe a nós nos trabalharmos para que seja quase sempre uma projeção no sentido positivo, da gente ver nos outros as qualidades positivas, aquilo que a gente tem de bom na gente mesmo, beleza? A projeção é um mecanismo de defesa comum e muito usado. Quando eu projeto, culpo alguém ou alguma coisa pelos meus fracassos ou reações indesejáveis. Não assumo a responsabilidade pessoal por minhas reações, mas atribuo essa responsabilidade a outra pessoa. Obviamente, a comunicação torna-se apenas um jogo se não for honesta. E a projeção simplesmente não é honesta. Aqui ele está falando, claro, né, que do lado negativo da projeção, quando você projeta no outro aquilo que precisa ser trabalhado dentro de você. Por isso a importância do autoconhecimento. Quanto mais a gente mergulha no autoconhecimento, a gente vai se dando conta do quanto que a gente se projeta nos outros. E aí é daí que vai surgindo essa autorresponsabilidade. A gente vai parando de colocar a culpa, a responsabilidade nas mãos dos outros, e aí vai assumindo que é tudo a gente que construiu. Isso é maturidade, né? Quando a gente deixa de colocar a culpa nos outros e passa a assumir essa responsabilidade, assim a gente cresce, né? Como eu já falei outras vezes aqui, a frase incrível, né, do Raul Seixas, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho de quem não está buscando crescer de verdade, né? Crescer interiormente. Né? Então, se você está aqui assistindo esses vídeos, é porque você quer crescer, né? Você está nessa busca. Então vamos lá, vamos nos movimentar nesse sentido, tá certo? Como dissemos, outra pessoa ou circunstância podem estimular uma reação em mim, mas a maneira específica pela qual reajo é determinada por minhas próprias atitudes e perspectiva pessoal. Estas, por sua vez, foram moldadas pelas mensagens gravadas na minha mente e pelas experiências da minha vida. Isso aqui é super forte, viu, gente? Elas foram moldadas pelas mensagens gravadas na minha mente e pelas experiências da minha vida. Aqui, gente, a coisa vai longe, viu? Porque a forma que a gente enxerga o mundo, que a gente vê a realidade, ela está muito relacionada com a forma com que a gente foi educado, com os valores que nos foram transmitidos, né? Com aquilo que a gente foi adquirindo de conhecimentos ao longo da vida, as experiências que a gente teve na escola, no trabalho, né, com a família. A coisa vai muito longe. Ou seja, para cada pessoa, ela tem um universo, né, de experiências muito único, totalmente pessoal. E é daqui que vem a forma de ver o mundo, né, sendo super pessoal. E aí, assim, se você recebeu uma boa educação, se os seus pais foram amorosos, foram gentis, passaram para você o melhor que eles podiam, né, de valores, né, então você vai ter uma reação diferente daquela pessoa que não teve uma boa educação, que tiveram pais, né, totalmente destrambelhados, né, como se diz popularmente. Você percebe que o universo de cada um é diferente, a gente não pode julgar, né? Quando a gente julga é porque a gente não sabe o que a pessoa passou, a gente não sabe quais foram as experiências que ela teve ao longo da vida, né? Isso aqui faz toda a diferença. E é daí que vai surgindo esse olhar empático, né? Esse olhar compassivo. A gente vai desenvolvendo isso à medida que vai percebendo que cada um, né, veio de um universo muito pessoal. Você não sabe o que a pessoa viveu, as experiências que ela teve, entende? É disso que ele está falando aqui, né? É por isso que é muito único a forma de ver o mundo de cada pessoa. Esse é o caminho, gente. Vamos desenvolver em nós, né, essa sensibilidade para perceber isso, tá bom? Atitudes são tão pessoais quanto as impressões digitais. Consequentemente,
não existem duas pessoas que vejam as coisas exatamente da mesma maneira. E assim, não existem duas pessoas que reajam da mesma maneira. Era aquilo que eu estava falando do ponto de vista. O ponto de vista é visto a partir de um ponto. Cada pessoa é um ponto. E aí você não tem como saber que ponto é esse, porque esse ponto de vista é do outro, entende? Pode ser que você ache engraçada uma coisa que eu leve a sério. Pode ser que você tenha uma reação compassiva a uma pessoa com quem eu me zangue. Suponhamos que a mesmíssima coisa aconteça a nós dois. É bem provável que você se sinta estimulado pelo desafio, enquanto eu me sinta arrasado pela catástrofe. Ou seja, aqui é a forma com que você vê o mundo. Aqui, lendo isso daqui, eu sempre me lembro daquela expressão que é muito utilizada, né, principalmente pelos palestrantes motivacionais, de você ver o copo meio cheio ou meio vazio. Né, se você tem um copo pela metade, né, se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa que vê o lado bom das coisas, você vai achar que esse copo está meio cheio. Mas se você é uma pessoa pessimista, que só vê problemas, só vê dificuldades, você vê esse copo meio vazio. Você já imagina que o resto do copo vai se esvaziar, em vez de você poder encher o restante do copo, entende? Tudo é o ponto de vista. E cabe a nós, né, nos trabalharmos para que a gente seja mais otimista, né, para que a gente faça alguma coisa. A gente tem uma esperança ativa, né, como diria o Paulo Freire. Né? Além disso daqui, eu até me lembrei também, né, do Mário Sérgio Cortella, né, que eu acho incrível o Mário Sérgio Cortella. Ele sempre fala, né, que tem pessoas que são dos extremos, né, tem as pessoas que são catastrofistas e tem as pessoas que são triunfalistas. Essas duas posições, elas não são a ideal, né, porque elas criam ilusões. Você se ilude, né? Quando você é catastrofista, você está vendo tudo pelo lado pessimista, pelo pior lado das coisas. E quando você é triunfalista, você só pensa que está tudo no céu, está tudo às mil maravilhas. Sendo que não, tem muitas coisas a serem feitas, muitas coisas a serem trabalhadas e melhoradas. Então, assim, a meu ver, a melhor reação é a reação realista e esperançosa. Né? Como diria o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele era um mega escritor, e uma das passagens mais ricas e mais disseminadas dele, né, na internet, é uma que ele fala sobre isso. Eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou um realista esperançoso. Eu sou alguém que vê a realidade, que está cruel, que está caótica, precisando de muitas mudanças, mas eu faço alguma coisa. Eu imagino que esse mundo pode ser melhor, e eu vou fazer a minha parte, o máximo que eu puder, o melhor que eu puder, para que essa realidade seja melhor, entende? É assim que eu vejo. E eu convido você a tentar vislumbrar um pouquinho dessa visão, né? Que é uma visão mais equilibrada. É o caminho do meio. A meu ver, o caminho do meio é esse caminho do equilíbrio, né? Você não ser nem um catastrofista e nem um triunfalista, achando que está tudo ruim, tudo errado, ou que está tudo às mil maravilhas, porque não é nenhuma coisa e nem outra. Tem dificuldades, temos muitos desafios, mas isso são oportunidades para que a gente faça o melhor que a gente possa, para melhorar as situações. Beleza, gente? Continuando. Um acusador que projeta a responsabilidade por suas reações nunca cresce realmente. A vida de tal pessoa é um perpétuo exercício de projeção e de racionalização. É uma vida de fingimento onde nunca entra a realidade. Os acusadores insistem que outra pessoa os está controlando. Assim, nunca chegam realmente a conhecer a realidade interior de si mesmos. Não é dos astros, caro Brutus, a culpa, mas de nós mesmos, se nos rebaixamos ao papel de instrumentos. Essa aqui é uma frase da peça Júlio César, ato 1, cena 2, certo? Continuando, se realmente nos compenetrarmos na verdade, tudo isso ficará imediatamente aparente em nossa comunicação. Faremos afirmações com o pronome eu e não você. Isso terá muito mais valor do que uma simples escolha de palavras. Suponhamos que eu reaja com raiva a alguma coisa que você fez ou disse. Nesse caso, posso falar-lhe
sobre a minha raiva de um destes modos. Primeiro, você me deixou com raiva. Essa é uma afirmação com o pronome você. Isso aqui, gente, é super comum. A maioria das pessoas, infelizmente, reagem dessa forma. Elas dizem, você me deixou com raiva. Né? Você está acusando o outro. O nome disso é acusação. Você não sabe exatamente como que o outro agiu, como que o outro pensa, quais foram suas motivações, você não sabe nada disso e você já vai acusando. A culpa é sua, você fez isso. Quando você tem esse tipo de comunicação, na realidade nem é comunicação, a gente não pode nem chamar isso de comunicação, porque não há diálogo, você está só acusando. Quando você está na acusação, não existe uma conversa, não existe um diálogo verdadeiro. Então a gente pode transformar isso, que é a segunda forma de se comunicar, que ele diz, eu posso dizer, né? Quando você contou o que fez, eu fiquei com raiva. Ou seja, ele está colocando na primeira pessoa, né? Essa é uma afirmação com o pronome eu. Ele diz aqui o John Powell, né? Só recapitulando, né? Quando você contou o que fez, eu fiquei com raiva. Ou seja, você não está colocando a culpa no outro. Você está falando do seu sentimento. Isso aqui, gente, é uma chave de transformação incrível. Quando você revela os seus sentimentos, você está começando a ter uma comunicação verdadeira. Em vez de você ficar acusando o outro, você revela com muita genuinidade do que você está sentindo. E aí você pode se conectar de forma verdadeira com o outro. Sabe como é o nome disso? Comunicação não violenta, aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo, né? CNV, Comunicação Não Violenta, que foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg. É muito bonito isso, gente. Quando a gente começa a colocar na prática do nosso dia a dia, a gente consegue se conectar de forma muito melhor com os outros. Nessa comunicação não violenta, só para ser bem breve, bem objetivo, ela tem isso como princípio. É você falar sobre os seus sentimentos, ser muito honesto com os seus sentimentos e você conseguir demonstrar a partir deles quais são as suas necessidades, quais são as suas verdadeiras necessidades. Esse é o princípio básico da CNV, é que o outro consiga compreender de forma muito simples quais são as suas necessidades, porque aí assim ele pode agir de forma a nutri-las, né? Nutrir as suas necessidades e dessa forma evitar os conflitos, ou se houver conflitos, eles serem contornados, percebe? É muito bacana isso aqui. A primeira expressão, a afirmação com o pronome você, nega diretamente a verdade de tudo que dissemos sobre responsabilidade pessoal por nossas próprias reações. Porém, mais do que isso, passa-lhe uma rasteira de culpa. É uma tentativa mal disfarçada de manipulação. Eu o estou empurrando para a posição do sujeito mau, certo? Tal observação, se você for do tipo combativo, o convidará a uma discussão acalorada para vencer ou perder. Certamente provocará mais calor do que luz. Vira uma guerra, gente, vira uma verdadeira discussão. Porque quando você acusa, a reação mais comum é o outro achar que você está culpando, que você está viajando, né, que você está inventando um monte de coisa e começa uma discussão. Quando você acusa, o outro rebate. Né? Aquela velha expressão de quando você aponta o dedo, tem 3 apontando para você, começa uma confusão gigante, conflitos e mais conflitos. E quando você começa a compreender como é que é a melhor forma de se comunicar, você vai evitar tudo isso, tá ok? Entretanto, se faço uma afirmação com o pronome eu, fiquei com raiva, assumo a responsabilidade pela minha reação. Reconheço que outra pessoa em minha situação podia perfeitamente ter uma reação diferente. Pode ser que eu não entenda com facilidade ou presteza todas as atitudes e a perspectiva de que moldaram a minha reação. Mas eu sei que a minha reação foi o resultado de alguma coisa dentro de mim. Quando faço uma declaração com o pronome eu, admito isso a mim mesmo e a você. Ou seja, estou sendo sincero. Quando falo eu senti isso, eu estou com raiva, eu estou triste, né? Eu estou me sentindo desapontado. Dessa forma você está sendo sincero, né? Você está arrancando as suas máscaras, entende? Esse aqui é um dos processos de você arrancar máscaras. É você ser transparente e você falar, né, a partir do pronome pessoal eu.
o que você sente e as suas necessidades. Isso é CNV, gente. Isso aqui é a comunicação não violenta na prática, tá ok? O importante efeito pessoal de tudo isso é que, se eu de fato reconhecer as minhas próprias reações e aceitar a responsabilidade por elas, descobrirei o meu verdadeiro eu. Aos poucos perceberei que tenho algumas atitudes deformadas e inibidoras que devem ser revistas. É a espécie de honestidade que mostrar-se-á uma irreversível iniciação à maturidade. Eu vou dizer coisas como: eu ajo como criança quando as coisas não acontecem como eu quero. Ou seja, você vai percebendo atitudes infantis em si mesmo. Quando você percebe que está agindo de forma infantil como uma criança, já é um passo. Você já está dando um passo em direção à maturidade, porque você já está se vendo, né? Você já está conseguindo perceber em si mesmo atitudes infantis. Isso é o começo de tudo, gente. É muito legal, né? Não fique se recriminando se você percebe em si atitudes infantis. Você acolhe, né? Você percebe, poxa, eu estou agindo de forma infantil. Mas a partir do momento que você acolhe, você está abrindo espaço para agir de um outro jeito, para se comportar de uma forma madura, percebe? Como isso é bacana? Eu terei de ser honesto e lhe dizer: quando você bocejou enquanto conversávamos, interpretei isso como desinteresse e me senti triste e com pena de mim mesmo. Ou seja, você teve uma reação, né, que não era bem a verdade, né? A pessoa, quando ela boceja, ela pode estar cansada, simplesmente, percebe? Só que quando a pessoa ela está nessa perspectiva muito assim de vitimista, né? Que não tem amor próprio, autoestima elevada, ela pensa que é tudo com ela. Se você bocejar, você pode simplesmente estar cansado, você pode ter tido um dia muito exaustivo e você vai bocejar, mas que você não é desinteresse, entende? E aí, se você é honesto e diz: poxa, eu achava que você estava com desinteresse no nosso papo, na nossa conversa, você vai dar a oportunidade para a pessoa se explicar. Ela vai dizer: não, meu amigo, minha amiga, não é isso. É porque eu estava muito cansado. Na verdade, estou muito cansado. Eu tive um dia de trabalho, muita coisa, muitas atividades, e bocejei porque eu estou com sono, entende? E aí acaba todo e qualquer conflito. A maioria dos conflitos, gente, eles se dão porque falta essa comunicação. Falta essa honestidade na forma de você falar, de expressar o que você sente, sabe? Se eu continuar com essa franqueza e honestidade de afirmações com o pronome eu, crescerei e estarei realmente me comunicando. É a partir da sinceridade e da transparência que começa a verdadeira comunicação, a comunicação de coração para coração. Não é bonito isso, gente? É muito impactante, a meu ver. Quando você coloca na prática do seu dia a dia essa comunicação, a sua vida, gente, ela se transforma completamente, beleza? Aqui ele já vai para o encerramento, né, do capítulo. Ele diz o seguinte: pode ser que agora mesmo eu e você estejamos presos em uma areia movediça de projeção e acusação. Pode ser que nunca tenhamos realmente conhecido a nós mesmos, porque sempre procuramos uma compreensão de nossas pessoas e nossas reações fora de nós mesmos. Se pudermos mudar esse modo de pensar, os resultados serão muito compensadores. Ou seja, quando a gente muda as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa vida como um todo, ela melhora. Ele conclui: passaremos a nos conhecer como realmente somos e nos veremos envolvidos em um partilhar verdadeiro, em vez de na decepção de acusar. E dizem que a honestidade é a melhor política. Ou seja, que ele conclui falando isso, da importância da gente ser honesto, da gente ser sincero, transparente, porque é dessa forma que a gente cria conexões verdadeiras e a gente consegue, a partir dessas conexões verdadeiras, relacionamentos muito melhores, né? Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente quer. Como eu já falei inúmeras vezes, né? Quando a gente tem bons relacionamentos, a possibilidade da gente ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida rica de sentido é imensamente maior, né? Esse é o maior dos desafios, mas é a maior das recompensas também, certo, gente? E só para concluir, né, como eu tinha falado lá atrás, no começo do vídeo,
Eu vou deixar aqui, gente, uma baita sugestão para que vocês tenham uma possibilidade de se aprofundar nesses conteúdos, porque o tema central dentro desse capítulo é a comunicação não violenta. E no Brasil a gente tem uma pessoa que ela é mega expert na comunicação não violenta, ela é uma das maiores referências dentro dessa área. Se você colocar a comunicação não violenta e procurar por pessoas que trabalham com isso, ela é uma das primeiras que aparece. E eu assim confio demais no trabalho dela, sempre acompanho, aprendo muito, que é a Carolina Nalon, certo, gente? Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, sigam o Instagram dela. Ela constantemente faz lives, né, trazendo uma série de experiências pessoais, né, e conhecimentos de CNV de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva. Ela tem uma didática, gente, impressionante, ela é uma mega professora, então eu convido vocês a se inscreverem no canal dela, né? Ela tem um canal no YouTube também, né, que é o Instituto Thier, e no Instagram é Carolina Nalon, certo, gente? Sigam e vocês vão ter a oportunidade de aprender muito mais coisas, expandir esses conhecimentos que eu estou trazendo aqui, tá certo, gente? Então, com isso a gente conclui o capítulo 4. No próximo vídeo a gente vai dar início ao capítulo 5 desse livro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.